Noite, Kátia. Boa noite, Dirce. Boa Prazer noite, em Melinha. revê-la, Dirce. Tudo bem? Tudo na paz. E você? Tudo na paz. Vai ficar. Tá no Nós frio de Muri? queremos. É, um pouquinho. Marisa, Isso. boa noite. Boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite, Melinha. Boa noite, Regina. Cecília, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos recebendo aqui o nosso Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite. Maria Elza, saudade de você, mulher. Boa Eu noite. também. Boa Tô noite. vendo. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu acho que Cris é tia Cris. Boa noite, Sou eu Cris. mesma. Tô aqui Ah, perdida aqui. tá Só falta a perdida? imagem, né, Cris? Você está em Cabo Frio. Ó, você achou? Eu sei. Ah, boa noite, tia Cris. Bem, são 19 horas. Vamos começar nosso estudo de hoje. Estamos recebendo aí tia Cris e o Lucas também. É, vamos ver a nossa página. Como sempre, nesses meses de janeiro, a gente não comenta a página, só reflete sobre ela. Vamos lá? Os filhos avisam o pai que, mais uma vez, eles não vão conseguir passar o Natal com ele. A filha liga para ele e diz: pai, infelizmente não vamos conseguir passar o Natal juntos de novo. A vida tá tão corrida, sabe? Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. E isso já vinha se repetindo há vários anos. E um dia os filhos recebem a notícia que o pai morreu. E aí sim, aí eles largam tudo e vão correndo até a casa dele. E assim que chegam lá, encontram uma mesa linda com tudo posto para o jantar. E aí o pai aparece vivo. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? A grande questão é por que damos mais valor à morte do que à vida? Porque nós conseguimos largar tudo quando alguém que amamos morre e não conseguimos fazer isso quando ele ainda está vivo. Quantas vezes nós adiamos um encontro, uma ligação, um abraço, um eu te amo, achando que isso pode esperar, que ainda há tempo para isso. O maior presente que nós podemos dar a quem amamos é nossa presença. Vamos refletir sobre isso. Vou pedir a nossa tia Cris que faça a nossa prece inicial. Vamos lá, tia Cris? Tá fechado o microfone. O microfone tá fechado. Pronto, falei que eu estou meio perdida aqui ainda. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, perceber a sutil presença dos bons espíritos que nos amparam e já prepararam essa reunião antes de nós chegarmos até aqui. E vamos agradecer. Jesus, nosso mestre querido, aqui estamos nós com corações muito, muito, muito agradecidos por essa oportunidade divina de estarmos juntos nesse estudo de férias, onde a nossa doce irmã irá fazer a palestra de hoje, a apresentação de hoje. Que Deus abençoe a Dirce, que seu verbo seja fácil e traga para nós reflexões relevantes, como ela sempre faz. Ampara-nos, ampara os nossos lares, e que cada um de nós aqui tenha ouvidos de ouvir, para que possa verdadeiramente, efetivamente, absorver os conhecimentos da noite de hoje. Gratidão, que assim seja. Assim, como a gente faz sempre, nós damos a palavra à expositora e ela, até às 8 horas da noite, até às 20 horas, ela faz a exposição dela. De 20 às 20h30, ela abre para as perguntas. Não damos primeiro lugar, boas-vindas para ela, para Dirce, que já está virando figurinha carimbada aqui do nosso estudo de janeiro, né? E é um prazer imenso recebê-la. A palavra é toda sua.
Muito obrigada, Melinho. Muito obrigada a todos que aqui estão. Espero que em janeiro do ano que vem, encarnado ou desencarnado, eu esteja aqui. Né? E que a gente possa aí conversar um pouco, fazer uma troca, que não é exatamente um estudo, né? Todos nós aqui já temos uma caminhada grande dentro da doutrina, já temos conhecimentos, então é gostoso reencontrar amigos em janeiro para a gente conversar um pouco. E eu diria até renovar nossas propostas evolutivas, né? Enquanto espíritos encarnados. E quando o Melinho falou, né, disso, o livro Nosso Lar, eu até comentei com vocês aqui antes, eu falei assim, nossa, mas eu li esse livro na encarnação passada, não foi nessa, eu não lembro mais o que que o livro tem, não. E aí foi muito interessante, porque esse é meu livrinho, tá? Eu queria contando como esse livro me chegou à mão. Foi em 5 de dezembro de 1997. Eu não era espírita, tá? Quem me deu esse livro chama-se Henrique Antonelli, já desencarnou, era um senhor. Ele não me conhecia, eu não conhecia ele. Ele era irmão do meu psicólogo, Lucas. Não sei se o Lucas ainda está aí. Tá? É, Já. eu fazia na época, né, já a faculdade, e eu tinha um psicólogo, todo psicólogo tem um psicólogo, e falava muito, né, ele comentava do irmão, que o irmão era espírita e tal, e esse livro me chegou às mãos, e ele me enviou, né, desejando que fosse bem utilizada essa obra, saúde, paz. E aí foi muito gostoso relembrar isso, tá? O meu terapeuta também já desencarnou, já era um senhor na época, então foi uma recordação muito boa do primeiro livro espírita que eu recebi, né? E o segundo também eu recebi dele, que foi um livro até da Zíbia Gasparetto, o Matuto. Então ele me ofertou duas maneiras de ver o espiritismo, né? Um romance e um livro mais, vamos chamar assim, entre aspas, técnico. Que o Nosso Lar, todos nós sabemos, é um livro que fala sobre a morte, tá? Ou como nós, ao deixarmos o nosso corpo, nos encontraremos no mundo espiritual. Então, como são perguntas e respostas, né, eu queria começar com essas perguntas aqui. Só um minuto. Vocês conseguem ver? Sim. Tá? É, eu gostaria de começar com essas perguntas, né? Estamos preparados para essa grande viagem? O que nos espera do outro lado? Precisaremos passar, como André Luiz, pelos sofrimentos reparadores do umbral? Quais preconceitos ainda precisamos deixar de lado? Encontraremos aqueles que prejudicamos? Não seria melhor nos reconciliarmos agora? Estaremos levando mágoas conosco? Quais as bagagens que levaremos e qual o legado que deixaremos? Essas perguntas, elas não serão objeto aqui da nossa conversa. Essas são perguntas que eu me faço e eu gostaria de ofertar a cada um de vocês também, não como uma sensação de crítica ou sensação de será que eu estou fazendo certo? Porque o fato de termos reencarnado e estarmos em busca de melhorias em nós, independente dos caminhos que estamos tomando, já demonstra muito da nossa maturidade ou não, já demonstra muito do nosso comprometimento ou não, em encontrarmos paz. Porque uma leitura como é feita em Nosso Lar, o que nós observamos desde a primeira página e ao chegarmos à última, é que o tormento que André Luiz passava, ele precisou entender, compreender, ser compreendido, ele precisou ser acolhido. Não tem um trecho nesse livro que alguém apontou para ele única e exclusivamente os erros que ele cometeu, mas a todo momento o levou a ter reflexões e conscientizações acerca das escolhas que ele fez. E como, diante daquelas escolhas, ele poderia repensar a vida e, a partir dali, optar por novos conceitos, abrindo mão de velhos preconceitos. E ele chega ao final do livro disposto a algo muito interessante, que era trabalhar
Ele não chega ao final do livro como um espírito já elevado, um espírito já quitado com as situações que ele causou a ele ou a outros, mas ele chega ao final do livro com um desejo muito grande de trabalhar. É muito interessante porque ele chega no final do livro com o desejo de trabalhar para alguém, para alguém, entendendo que somente dessa maneira ele conseguiria finalmente encontrar a própria paz. Porque no que ele trabalharia para alguém, ele teria felicidade para ele. Então, além de ser um livro que fala da nossa vida, pós-vida, vamos chamar assim, né, ou pós-morte, também é um livro que faz com que cada um de nós abra a porta da própria vida e se pergunte: estou preparado para morrer? Será que a maneira como vivo hoje, e aí eu não estou falando se eu vivo certo, se eu tomo decisões certas, é, eu estou preparado para morrer, é assim, eu estou preparado para deixar a vida que eu estou construindo aqui e a ela eu tenho um apego. Estou preparado para poder assumir as escolhas que eu fiz. Estaremos, é? E o que será que me espera do outro lado? Às vezes nós temos muito medo das zonas inferiores, das zonas umbralinas. E uma coisa muito interessante que se observa nesse livro Nosso Lar é que, no determinado momento do capítulo, são 50 capítulos que esse livro tem, né? E já nos capítulos finais, tem uma conversa entre André Luiz e Lisias, em que ele fala assim, já no momento em que se conversava sobre a Segunda Guerra, que já estava trazendo tanta dor, ele pergunta assim: além do umbral, você falou de zonas inferiores, então existe outro lugar. Você utilizou a palavra trevas. Aí ele pergunta a Elisias: existe outro lugar além do umbral? Eu que já sofri tanto lá, existem lugares que existem outros tipos de sofrimento além daqueles? E ele responde: sim, porque no umbral nós estamos ligados a esse lugar pelo nosso pensamento. E existem lugares em que as pessoas estão ligadas a eles pelo pensamento, pelo comportamento e o desejo de manter aquele pensamento e aquele comportamento. Então, existem lugares ainda muito mais inferiores. E aí ele segue, né? Quais os preconceitos ainda precisamos deixar de lado? Ele segue, não, desculpa, as perguntas que aqui estão. Nós estamos em 2025. É uma época das grandes discussões. Nós temos hoje tecnologia a nosso favor, conhecimento ou apresentação de conhecimentos, né? Rápidos. Hoje nós temos possibilidade de falarmos, e podermos ser ouvidos, mas ainda somos muito envolvidos nos nossos preconceitos. E quando falo preconceitos, não estou falando das grandes discussões que hoje existem em torno, por exemplo, da família, da sexualidade, não, né? Sabe os preconceitos que nós temos contra nós mesmos? Nós somos muito preconceituosos conosco, né? Às vezes nós falamos que não podemos, não devemos pôr pontinho, 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 pontinho. E aí cada um vai observar o que gera de impedimento. Eu não posso porque eu acho que eu não sou bonito ou bonita. Eu não posso porque eu acho que eu não sou inteligente ou inteligente. Ou inteligente ou inteligente não tem masculino e feminino. Não sou inteligente ou não me destaco. Eu acho que eu não posso, né? Porque economicamente eu não tenho uma roupa, um carro, uma condição. Nós temos preconceitos conosco mesmo. Nós desmerecemos quem somos. Quando nós, por exemplo, a questão, né, da beleza física, quando nós falamos e diminuímos quem somos em termos de beleza física, nós estamos dizendo que o padrão, então, tem que ser um. E que se eu não estou naquele padrão, eu não pertenço lá. Isso dói em nós. Então, imagina chegarmos no mundo espiritual e nós nos sentimos menos do que quem lá está. Quando a espiritualidade, a todo tempo, no livro Nosso Lar, coloca que o que ali levamos é tudo aquilo que a gente conseguiu juntar aqui na Terra
de proposta de melhoria, e tudo é respeitado nesse sentido. E vai seguindo, né? Encontraremos aquele que prejudicamos? Não sei. Será que encontraremos? E será? E é algo bacana aqui no livro, no capítulo mais à frente também, vamos falar sobre isso. Será que aquele que prejudicamos ainda lembra de nós dessa maneira? Ou será que somos nós que estamos presos ao que fizemos, ainda diante daquilo que eu falei, com preconceito conosco mesmo? Eu acho que eu sou ruim, eu sou mal. Às vezes, quem prejudicamos já nem dá tanta importância àquilo que fizemos. Ou pode ser que sim, né? Não seria melhor nos reconciliarmos agora? Sempre. Aí é fala do Mestre Jesus. Isso não tem nem discussão, isso não tem nem o que dizer. Reconcilia-te enquanto está a caminho. Reconcilia-te enquanto é possível. Porque eu sei se eu vou encontrar vocês de novo em outra encarnação? Não sei. Eu sei se no outro momento que eu retornar, estaremos todos na mesma cidade, teremos a chance que estamos tendo hoje das nossas vidas se cruzarem. Gente, as nossas vidas se cruzam aqui com uma profundidade que às vezes a gente não para perceber. Não para perceber. Não, não é um detalhe simples às vezes, do qual nós possamos descartar. As nossas vidas se cruzam e tem um fato interessante, tem um fato bom, às vezes tem uma marca ruim, mas que também me leva a pensar. Então, reconciliemos agora, enquanto estamos juntos, enquanto estamos a caminho, né? E levar mágoas, a gente vai falar sobre a memória. Como manter mágoas é um processo doloroso para quem sente e se torna também doloroso para aquele que recebe, né? Aquela vibração mais pesada. Quais as bagagens que levaremos e qual o legado que deixaremos? O que que eu vou, né, deixar aqui para que daqui a alguns anos alguém, ao falar a Dirce, vai lembrar? Vocês sabem que na casa de Leon Denis nós temos, né, uma orientação espiritual que ocorre de uma maneira mais efetiva. Vocês já ouviram com toda certeza falar do espírito Hermann. E numa comunicação, né, no momento aí dos trabalhos que estavam iniciando, na abertura, aí ele falou comigo de uma maneira assim, meio que brincar, né? Ele falou assim, você é um bom coração, né? Quando você morrer, muita gente vai falar assim, partiu dessa vida um bom coração. E você no mundo espiritual vai pensar assim, ainda bem que eles não sabem de toda a verdade. Ou seja, né? Nós somos até um bom coração até a página 5. Na página 6 em diante, nem sempre somos esse bom coração porque somos falhos, erramos. Então, bora seguir adiante aí, no que nos traz aqui na noite de hoje, né, que é o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar tem prefácio de Emmanuel. Emmanuel é um espírito muito sábio, muito culto, e ele nos deixa essa mensagem. Guarde a experiência dele, de André Luiz, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Daí as perguntas, né, que colocamos antes. E aí, essas aqui são as perguntas, ou até algumas não são, são afirmações, do qual eu queria que a gente conversasse aqui hoje. Primeira pergunta: que razões levaram André Luiz a fracassar na existência terrestre? Porque o livro Nosso Lar, um livro, né, de 1943, 1944, traz a história de um homem, médico, sanitarista, que morre decorrente de um câncer e também por sífilis, né, ou seja, complicações que o corpo dele sofreu. Esse homem falece e ele fica durante 8 anos no lugar aonde outros espíritos, em processos de sofrimentos muito dolorosos, também ali se encontravam. Então, o que afinizava
aquele grupo de espíritos nesse lugar? O fato, deles serem bastante materialistas, ou seja, eles reproduziam naquele lugar tudo aquilo que eles entendiam como sofrimento. A lama, o sofrer, o não ter paz. Alguns se apresentavam com figuras fantasmagóricas, com figuras monstruosas. Um, em sofrimento, queria fazer o outro sofrer. Criava uma ambiência de tortura. Aos mais céticos, as pessoas que não acreditam, não é possível que tenha um lugar assim, eu costumo falar assim: pensa na Cracolândia em São Paulo. Ali é exatamente a descrição do que no livro Nosso Lar nós entendemos. E por que que aquelas pessoas estão ali na Cracolândia? Porque todas que ali estão têm uma história, né, de sofrimento pessoal. Ninguém foi para lá porque era feliz. Ninguém foi para lá porque queria, porque achava, que legal. Não, todos têm uma história de sofrimento. Se não quisermos olhar uma área como essa, pense em alguns lugares em que às vezes nós passamos, em especial até no Rio de Janeiro, que é uma cidade maior e tem muitas comunidades, em que você olha e mistura-se gente, lixo, esgoto, animais e violência, de uma maneira muito indigna de se viver. Por que que aquelas pessoas ali estão vivendo daquela maneira? Porque também têm uma afinidade de pensamentos, porque também são sofridas, porque também, em alguns momentos, acreditam que somente ali elas podem viver. E, por fim, em qualquer um desses ambientes, a pessoa habitua-se a ficar ali, entre aspas, novamente, naturalizando algo que não pode ser natural, a falta de dignidade humana. Então, quando falamos de lugares em sofrimentos, e no livro Nosso Lar é que é cunhado o nome umbral, quando vemos essas zonas de sofrimento, é que nós começamos a entender através de André Luiz o que a Igreja Católica em tempos falava sobre o purgatório. Que quando aquele que não segue a Jesus, aquele que não participa do seu evangelho, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai ficar no purgatório, que era um limbo ali, né, entre o céu e entre o inferno. Ou seja, aquela pessoa fica padecendo naquele lugar, remoendo, revendo, sofrendo aquilo que ela viveu. E chega um ponto em que ela acha que é realmente aquilo dali. Normalmente, ou pessoas muito materialistas ou muito concretas, que não conseguem entender o Evangelho do Cristo como uma possibilidade de mudança. Então, um dos fatores que levaram André Luiz a fracassar é que ele era de uma época, numa sociedade, ele era um homem, numa época que os homens tinham esse domínio na sociedade, ele era um homem com poder aquisitivo, então ele vinha de uma família, né, de comerciantes, o pai dele era um comerciante, ele faz uma ascensão para uma profissão que, na época, como ainda hoje, tinha um poder, na época até muito maior hoje. Nós entendemos hoje o médico como um participante da sociedade, mas nessa época havia uma soberania, e esse homem branco, médico, com poder aquisitivo, com conhecimento, ele não nutria empatias e afetos. Ele se via acima. Ele não conseguia sentir-se atraído pelo mais simples, pelo mais humilde. E o pai dele também, um homem muito duro, também no livro ele tem um relato em que ele apoia o pai quando o pai cobra uma dívida e tira daquela família o sustento que aquela família tem, e essa família tem que ir embora para o interior, e ele apoia o pai nessa decisão. Ele tem um encontro, também lemos nesse livro, com Elisa, uma moça que era funcionária na casa dele e que ele mantém relações sexuais e depois
manda ela embora e essa moça se perde na vida. Era uma época que nós mulheres não tínhamos essa liberdade e morre diante de sofrimentos muito grandes, porque ela não consegue, né? Depois, o preconceito nessa época era muito grande, ser vista como uma moça direita, como se falava, de família, e ele encontra com ela também em nosso lar. Então, André Luiz, ele fracassa pela ausência de sentimentos pelas pessoas. E por ter um conhecimento sobre o corpo, ele não cuidou do próprio corpo. Ele não percebeu que os prazeres que ele tinha, ainda também com a bebida, com o cigarro, que estavam destruindo a organização celular. E ele, até como médico, precisava perceber isso. Então, meus amigos, se nós formos pensar em questão de o fracasso de André Luiz e trazermos para junto de nós temos que começar a pensar um pouco assim. Eu não vou falar de ninguém, falarei de mim para a gente não correr em erro, né? Se eu começar a me ver, eu sou psicóloga, eu sou mulher, eu sou negra, brasileira, é, é, enfim, se eu for começar a olhar essas singularidades, e isso fizer de mim alguém que eu me ache um pouco acima de uma outra pessoa, porque eu acho que isso tudo me tornou especial, eu começo a fracassar por aqui. Porque isso é totalmente contra a maior fala do Cristo no seu evangelho, que é a irmandade. Não é nem a fraternidade, é a irmandade. Então, se nessa vida eu reencarno e consigo fazer uma faculdade, nessa faculdade ter uma profissão, dessa profissão dignamente tirar o meu pão de cada dia, eu já acertei. Mas se eu coloco um dado a mais, que é respeitar quem não teve esse percurso, se eu coloco um dado a mais, que é usar da minha profissão para ajudar a um outro, se eu coloco um dado a mais, que é na família que eu estou, eu colaborar para que os meus irmãos também tenham a paz, eu começo a trilhar um caminho que não me leva ao fracasso como espírito reencarnado, como responsável pelo meu processo de evolução. Então, André Luiz, ele fracassa quando ele recebe todas essas oportunidades e ele vê essas oportunidades como algo dele, somente para ele, e que abriria as portas para que ele desse vazão aos desejos dele. E também de diminuir outros que não estavam na mesma condição dele. Aí começa o fracasso de André Luiz. Porque se ele reencarna como um médico sanitarista numa época que a medicina estava dando passos avançados nessa área, se ele reencarna como um homem branco numa sociedade que tinha um preconceito contra os da raça negra, se ele reencarna como homem numa época em que o homem tinha uma soberania sobre o outro, esse espírito já chega com responsabilidade. Nós não podemos esquecer que ele organizou a reencarnação dele. Nós não podemos esquecer que ele recebeu tudo isso, sabendo que tudo isso não era para o único e exclusivo deleite dele. Então, no nosso lar, quando a gente pega e pensa em André Luiz, numa zona umbralina, sofrendo, e a gente pensa, poxa, mas por que que ele foi para lá? Foi só porque ele não cuidou do corpo e foi como suicídio involuntário? Não! Abra o pensamento e lembre, ele, ao reencarnar, tudo isso que eu listei agora, ele sabia que viria com ele. Ele sabia que ele tinha algo a mais para oferecer. E, no entanto, ficou preso a algo. Para ele era muito melhor, né? Especula-se que André Luiz tenha sido Carlos Chagas,
E vocês podem falar, nossa, mas ele deixou tanta coisa interessante aqui para nós, fez tantas melhorias. Talvez por isso ele tenha passado apenas 8 anos no umbral. Sem contar que ele tinha a mãe dele pedindo por ele. Tudo na vida do espírito conta. Então, muito do que Carlos Chagas deixou para nós, como médico sanitarista, e que hoje, né, ainda repercute na nossa saúde, com toda certeza foi o caminho do não fracassar dele. Mas pegar isso para si e isso se tornar uma vaidade, criou aquele atalhozinho ali no qual ele se perdeu. E aí ele fica um tempo nessa área onde todos ali tinham esse pensamento de, mas poxa, ué, mas eu não era alguém lá no outro mundo, né? Eu não tinha outras possibilidades no outro mundo, por que que eu estou fazendo aqui? Todos ali naquele pensamento, né? E ele cunha o nome umbral, porque quando ele consegue sair, ele passa por um pórtico, né? Então é como se ele saísse daquele lugar através daquele umbral, daquela abertura. O que faz com que ele consiga sair dali? Ele tinha uma mãe que já tinha feito ascensões a mundos não, perdão, né, a colônias mais estruturadas. Ela já era alguém aonde a afetividade era o carro-chefe. Mais uma vez, eu faço o link com, provavelmente, essa mãe, junto com André Luiz, já tinham também se organizado para a reencarnação que eles passaram juntos. Então, ela também sabia quem era André Luiz, em termos de potencialidades para o bem, em termos de mudança, em termos de equívocos. E essa mãe pede muito por ele. E André Luiz, em algum momento, né, entende que o pensamento dele, tão confuso, todos aqueles sofrimentos, mas todos nós que já passamos aqui para esse planeta Terra, já ouvimos falar do amor do Cristo, já ouvimos falar dos santos que nos antecederam, ou seja, os homens e mulheres, né, santos e santas, porque era uma época muito forte da Igreja Católica, que nos antecederam e trouxeram seus exemplos. Todos nós já ouvimos um Pai Nosso, uma Ave Maria. Todos nós, como espíritos encarnados nesse planeta Terra, já tomamos contato com o amor infinito do Cristo. E isso fica escrito em nós. E isso estava escrito em André Luiz. É quando, né, ele recorre, o pedido da mãe, que já estava ali, se faz, e Clarencio, um dos espíritos encarregados daquela área e de socorro, ali se apresenta e o convida para sair dali. E por que que ele consegue sair? Isso André Luiz já fala até mais à frente em outro livro. Porque a vontade dele era verdadeira. Ele queria realmente sair dali, mas não porque ali era ruim. Ele queria sair dali porque ele começou a entender que o pensamento dele não era aquele, não era daquele jeito. Ele tinha erros, tinha, mas ele não era 100% um ser mau. Ele tinha dentro dele ainda qualidades que poderiam ajudá-lo. E aí ele sai desse espaço, desse lugar, através da própria memória que ele tinha, através da prece que ele faz, através do desejo dele de melhorar-se, ali naqueles 8 anos que ele ficou, em que ele foi refletindo quem ele era. Novamente, aquilo que nós falávamos sobre Cracolândia ou lugares, comunidades muito difíceis, muito ruins. Muitas pessoas são atraídas para esse lugar, mas muitas pessoas saem desses lugares. Como que essas pessoas saem desses lugares? Quando elas começam a olhar aquele cenário e elas começam a perguntar assim: mas eu me identifico de verdade com o que eu estou recebendo aqui? Eu me identifico de verdade com tudo isso? Eu quero isso? Aí eu falo novamente do preconceito, né? Porque se encarnado eu achei que nada merecia, como é que desencarnado eu terei chance de sair de um lugar tão difícil se eu começar a achar que realmente ali é meu lugar? Se eu moro numa comunidade e eu acho que realmente ali é o meu único lugar que eu tenho, como é que em algum momento eu vou pensar em tentar algo diferente para mim? Vocês já observaram que algumas pessoas às vezes pegam suas coisinhas lá na comunidade e falam assim: eu vou embora,
eu vou voltar para minha terra, eu vou morar na roça. Ou a pessoa pede uma oportunidade de emprego e aí aluga um lugar pequenininho, mais simples e fica. E percebe o movimento sofrido que a pessoa faz, mas que ela sai dali? E quantas pessoas depois de um tempo elas começam a falar assim: nossa, parece que à medida que eu fui tentando alguma coisa, uma portinha aqui foi abrindo, outra portinha ali foi abrindo. É o mesmo, meus irmãos, do que a gente chama de uma zona umbralina por estarmos desencarnados. Se a Terra é uma representação do mundo espiritual, vocês não acham que o umbral também existe aqui? É? E assim ele sai. E aí é interessante pensarmos: quantos de nós temos o hábito da prece, mas não a prece formal ou a prece em determinados instantes da nossa vida, mas aquela prece que é um diálogo com o nosso anjo guardião. Clarencio lá está, no livro, né, como André Luiz o descreve, mas pensemos, tem que ser o coordenador do trabalho a me buscar numa zona inferior? Será que se nós aqui já estabelecêssemos um diálogo permanente com o nosso anjo guardião, nós não teríamos com ele uma afinidade maior e o reconheceríamos quando atravessarmos os portais entre vida e morte? E a meditação em forma de prece não nos ajudaria a diminuir a perturbação da nossa viagem? Eu vou colocar em outras palavras, que ficou meio confuso. Quantos de nós aqui, gente, quando eu falo quantos de nós, tá? Eu não estou fazendo crítica, não, que a gente tem um hábito de falar assim, né? Parece que é crítica, mas não é. É, fazemos preces meditativas, ou seja, eu sento, eu tento controlar um pouquinho minha respiração, eu me habituo aos sons, eu começo a pensar na vida, no dia, em Jesus. Eu começo a formar na minha mente uma outra ambiência, eu começo a formar na minha mente um outro tipo de sensação, sentimento, e eu começo, enfim, a louvar a Deus, o meu Criador, a ter gratidão por Jesus, o meu Mestre, nosso, né? E convidar o anjo guardião, os espíritos encarregados, né, dos cuidados com o meu lar, com o meu bairro, com o centro espírita, né, do lugar onde eu esteja, e a dialogar com eles. Contar das minhas alegrias, das minhas dores, das minhas frustrações, dos meus erros, pedir a orientação. Quantos de nós, que somos espíritas, fluidificamos por vezes uma água, acreditando que ela realmente tem ali propriedades para que eu possa tomá-la? Eu aprendi com o Cássio, lá no Amor e Caridade, um dia que eu vou fazer um estudo, ele me ofereceu uma água que fica ali, né, no púlpito. E eu falei assim: ah, não, obrigada, não precisa não. Aí o Cássio me puxou de lado e falou assim: bebe sim. Os irmãos espirituais preparam a água com tanto carinho para que aquele que fez o uso da palavra possa se reequilibrar no seu aparelho fonador. Não é só uma água porque você falou, é um carinho da espiritualidade para que você se reorganize. Nunca mais deixei de beber água, né? Versão Amor e Caridade. Mas aonde a gente vai e vai fazer o estudo e tem a água ali. Nunca mais deixei. Aprendi lá com vocês. Então, acreditar, ter o hábito da prece, é começar a ser espírita 24 horas e lembrar que tem um anjo guardião cuidando de mim, tem espíritos encarregados ali, como aqui estamos, né, em grupo, numa noite de janeiro. Assim é a nossa vida o tempo todo, junto à espiritualidade. E aí, lá no item 4, né, falando um pouquinho do umbral, na medida que vamos avançando nos capítulos do livro Nosso Lar,
André Luiz também vai começando a mostrar para a gente algo que em 1943 e 44 ainda não era discutido na doutrina espírita, mas que hoje, graças ao bom Deus, graças à espiritualidade, nós falamos e já entendemos isso muito bem. Onde ficam impressos os atos do Espírito, né? Aonde que nós conseguimos arquivar, guardar aquilo que numa vida ou em várias vidas nós já fizemos, né? É na nossa memória. E a nossa memória, ela é muito interessante, porque apesar da memória ela ter no cérebro um órgão físico correspondente, hipocampo, hipotálamo, né? Aqui tem áreas que são responsáveis pela minha memória, tanto que a gente tem, quando no processo de degeneração, né, algumas doenças do qual a nossa memória vai se perdendo, que é o caso do Alzheimer, ou mesmo quando vamos envelhecendo, nossa memória vai ficando um pouco mais falhas, ou sobre muita pressão, ou muito estresse, ou uma ansiedade, a memória também, por conta do cortisol, ela falha um pouquinho. Então, encarnados, nós temos no cérebro uma área correspondente à memória. Bom, muito bom, Papai do Céu é espetacular, tá? Porque ele colocou no nosso cérebro um filtro. Então, a minha memória, ela é muito mais das coisas que eu vivo hoje do que eu já vivia 1000 anos atrás, graças ao bom Deus, que imagina se aquilo vem como uma avalanche para a gente, né? Então, o cérebro físico, ele filtra o impacto dessas memórias antigas e sai, às vezes, uma coisinha ou outra ali, né? Umas reminiscências de quem fomos na vida passada. Sai como? Sai com talentos que a gente nem sabia que tinha, sai com saudade de lugares que a gente nunca visitou, sai com aquela sensação de que eu já te conheço de algum lugar, né? Vai escorregando assim de vez em quando, sai naqueles medos que a gente não sabe nem por que que tem, né? Vai chegando para a gente ali. Mas a memória, ela tem um componente que é muito interessante, que é a afetividade. Quanto mais sentimento eu tenho sobre um fato, mais a memória se apega àquilo, para o bem ou para o mal, né? Então, quando tem esse componente afeto, aí a memória, ela fica meio que assim, vamos chamar pulsante, né? Vamos brincar assim. Digamos, todos nós aqui temos mais de 15 anos, né? Então, digamos que quando nós éramos adolescentes, uma amiga nossa, um amigo nosso fez alguma coisa que na época a gente ficou assim com muita raiva, muito chateado. Mas hoje já somos vovôs, já somos vovós, né? Hoje nós já, com exceção de Lucas, ou algumas outras pessoas mais jovens aí. E aí um dia a gente esbarra com aquela pessoa. Automaticamente nós lembramos daquilo. Gente, eu já briguei com essa pessoa lá quando eu estudava no Miguel Couto, que eu tinha meus 15 anos, eu briguei com essa pessoa. Nós lembramos daquilo. E às vezes aquele colega lá nosso, que nunca nos fez nada, a gente se conhecia ali, conversava, ria, brincava, nós somos capazes de esquecer dessa pessoa, passado tanto tempo. Seletiva a memória? Não, é a força do sentimento. Então, o que leva um ponto de uma encarnação para outra é qual o sentido que aquilo fez para a gente, através do que sentimos. Por isso que não devemos guardar mágoa, porque aí guardamos memórias ruins. Por isso que é importante reconciliarmos enquanto está a caminho, para que a nossa memória possa ter espaço para as coisas boas. Então, onde ficam impressos os atos do Espírito? Na memória. E essa memória, com o conteúdo afetivo, vai passando para a gente de reencarnação em reencarnação. Mesmo que o meu cérebro físico tenha ficado ali, já perdido pelo corpo. Porque o cérebro físico, ele age como filtro, ele não age como gaveta. Vou trocar em miúdos, não sei se ficou certo. Tudo que eu passo e gera para mim uma importância pela afeto, sentimento, emoção ou mágoa que eu dou,
aquilo eu vou guardar para mim como espírito. Meu cérebro não existe mais, mas aquilo ficou impregnado em mim. Aquilo que eu já organizei, que já foi bom, que já foi legal, ah, aquilo eu não preciso nem mexer mais. Fica assim, mas fica como uma lembrança, que eu poderia até utilizar em outras encarnações, mas como já faz parte da minha evolução, eu não preciso ficar acessando, porque aquilo já fica para mim como o ar que eu respiro. E o outro eu fico acessando porque aquilo ainda me incomoda. Então, com isso, nós vamos criando problemas em nós. Quais os problemas? Eu vou impregnando aqueles sentimentos, aquela memória, aquela coisa mais difícil que ficou ali, no meu perispírito. Jogando para o meu perispírito, que é o molde do meu espírito, eu impregno o meu espírito com aquele tipo de problema. E aí, quem vai sair meio tortinho, com dificuldade? O meu corpo. Como que a gente descobre tudo isso daí? Nos vários capítulos em que André Luiz vai mostrando a importância do espírito quando chega na colônia Nosso Lar, de passar um tempo regenerando-se, seja em locais que são câmaras, né? Que nos lembram os nossos hospitais aqui da Terra. Sejam, às vezes, em casas que lembram também as nossas aqui, mas com um modelo de família diferente, um modelo de família que junta-se por querer-se bem. Então, durante um tempo, é preciso que esse espírito, ele seja novamente educado, ele seja curado, para diminuir o impacto que aquilo causaria no perispírito dele. E o impacto que isso causaria no espírito, e o impacto que isso causaria no corpo que ele irá utilizar numa próxima reencarnação. Tem uma senhora de nome Laura, que já é um espírito bastante elevado, que esse espírito vai retornar, André Luiz conta aqui, já no finalzinho do livro. E Laura vai retornar, a mãe de André Luiz vai retornar à Terra, e Laura também vai retornar à Terra. E Laura, ela tem tanto tempo de trabalho na colônia Nosso Lar, ela é tão querida por todo, ela é tão bondosa, que o próprio governador faz um pedido por ela, que os espíritos encarregados da preparação dela tivessem muito cuidado com a parte genética, para que ela renascesse em condições muito boas, porque ela teria muito o que fazer aqui, para que o tempo dela não fosse dedicado a um adoecimento, a uma dificuldade maior, mas que ela pudesse educar, ela pudesse aproveitar a vida dela encarnado em ações do bem. Aí eu me pergunto, se Laura, um espírito já elevado, né, recebe um pedido desse para que a carga genética dela viesse um pouco mais organizada, ou seja, ela que já tinha com toda certeza deixado para trás muitos sentimentos, mas ainda deveria ter alguma coisa ali, por isso que ela ia reencarnar. Imagine nós, né, meus amigos? Né? Imagine nós. Então, veja a importância da palavra do Cristo, reconcilia-te. Veja a importância dos espíritos falando. Torne-se alguém em paz, para que você não crie dificuldades para você mesmo. Veja o que Emmanuel falou no primeiro slide que eu coloquei ali, né? Guarde os ensinamentos desse livro na sua alma. Não é apenas para dizer, olha, gente, lá quando a gente morre tem um umbral, tem zonas inferiores, a gente fica lá em lugar que eles ainda vão dar uma aguinha para a gente e não tem comida, que eu não sei o que que tem. Não é isso que André Luiz falou. Não foi essa a intenção dele. A intenção dele foi mostrarmos para nós que tudo que o Cristo ensinou é uma verdade tão grande que quando nós deixamos o corpo e continuamos vivos, se não fizermos aqui que a gente tem um corpo que filtra tudo para a gente, nós vamos ter que fazer lá. Então, se eu tenho uma oportunidade da reencarnação, por que que eu não faço aqui? Por que que eu não aproveito o meu retorno ao mundo espiritual para dar continuidade ao processo de aprendizagem? E não ainda ter que passar pelo processo de cura. E não ter ainda que passar pelo processo de reajuste. E não ter que reaprender algumas coisas que eu já poderia ter feito antes, né? E aí segue André Luiz falando três coisas
que são fundamentais para nós, tanto lá quanto cá, né? É que ele foca mais lá, mas que nós podemos transportar para cá. A importância do trabalho. Podemos falar no trabalho assalariado, o quanto que é importante termos um trabalho, o quanto que é importante fazermos alguma coisa, porque o trabalho, né, mesmo sendo assalariado, é uma maneira de eu cuidar do outro. Tudo são palavras que estão aqui no livro. Clarencio também explica isso para André Luiz, quando ele fala: o trabalho assalariado, você faz algo por alguém e você recebe dali um dinheiro, aonde dignamente você vai viver, comprar a sua comida, pagar as suas contas, né? Porém, algumas pessoas fazem do trabalho assalariado um momento de tormento. Reclama, faz mal feito, fica de cara feia, trabalha sem compromisso, né? Vai atender as pessoas, atende de qualquer maneira. Então, a gente fala, mesmo isso sendo uma possibilidade de avanço para o espírito, tem muitos que ainda se pegam nas lamentações. Existe o trabalho voluntário, o trabalho no bem, que as casas espíritas vivem convocando, as ONGs vivem convocando, os lugares vivem convocando, que é o trabalhar sem receber. Eu vou porque eu desejo estar ali. Eu vou pegar um pouco do meu tempo e vou dedicar lá. Tá? Mas também, né, minha gente, que ninguém nos ouça. Eu sou voluntária há muitos anos na obra social, né? Às vezes também a gente resmunga no trabalho voluntário, não é? A gente reclama do outro, a gente cria os nossos personalismos, ou seja, eu, se eu fizesse, faria melhor, mas o outro não sabe fazer. Nós ainda criamos nossos personalismos, mesmo no trabalho da caridade, mesmo no trabalho do bem. Não estou falando de ninguém, não, tá? Estou falando de mim mesmo, de eu mesma, né? Nós fazemos isso. Então, lá no mundo espiritual, o André Luiz queria trabalhar como médico porque ele tinha esse conhecimento. E o que eles falaram, meu caro, você até vai trabalhar sim, porque você tem esse conhecimento, mas só depois que você se curar de não ter ainda o afeto necessário para cuidar do outro. Quando você tiver aprendido isso, todo o seu conhecimento em medicina também precisará sofrer um outro processo, a medicina espiritual. Aqui não se trata mais um corpo porque não tem. Aqui se trata a memória que essa pessoa traz do que ela fez com ela mesma. Aqui você vai ter que trabalhar o sentimento dessa pessoa por tudo que ela foi. E aí, João Lucas, se você ainda estiver por aí, não sei se você está, tá? Prepare-se, porque no Estou. futuro, isso, prepare-se, porque no futuro o psicólogo estará para o ser como hoje o médico está. Porque chegará um momento, e nós já estamos entendendo isso, que se a minha mente não estiver em equilíbrio, o meu corpo não conseguirá. Haverá um tempo, e já estamos nesse tempo, inclusive, mas avança-se mais, em que nós trocaremos tudo, menos o cérebro, porque ele ainda é o detentor da memória. Então, no futuro, os profissionais que hoje são psi, eles estarão, como André Luiz nesse livro, junto, e hoje já existe isso, a medicina junto com a psicologia nos hospitais. Nós somos realmente uma representação do que é nosso lar. André Luiz precisou entender isso. Se não tem o corpo, o que eu vou tratar? A mente. Porque é a mente que está fazendo com que esse espírito desencarnado ainda ache que tem dor. Ainda acha, né, que se sente mal. Porque ele ainda está preso às reminiscências da memória dele, do que ele viveu na Terra. E aí a transformação íntima, ela se dá de uma maneira muito particular, singular a seu tempo, né? Cada um vai captando de uma maneira. Como que André Luiz foi fazendo? Ele era muito curioso. André Luiz era um pesquisador, né? Se realmente ele foi Carlos Chagas, ele era um pesquisador. Então ele tinha curiosidade em tudo, ele queria saber, ele tinha sede de conhecer. Então a transformação de André Luiz se deu pela curiosidade de saber o que estava acontecendo ali. O tempo que ele passou no umbral, o sofrimento que lá ele recebeu foi de uma carga tão grande que ele parou para pensar que não é possível alguém viver dessa maneira. Eu não quero mais isso. E quando ele chega ao umbral, perdão, quando ele chega em nosso lar e ele escuta, né,
A primeira oração que é feita em coletivo, quando ele escuta as músicas que são cantadas, quando ele vê Lisias, Clarencio, chamando a atenção dele do que ele fez, mas de uma maneira em que não o humilhava, de uma maneira em que não o denegria, de uma maneira que não o levava a se sentir menosprezado, mas levava ele a reflexões profundas, né? Quando o Henrique de Luna, o médico, vai examiná-lo e explica para ele que aquelas marcas que ele ainda tem ali do câncer que ele viveu ainda eram correspondentes à própria displicência que ele teve com ele, tá? Ele começa a entender, ou seja, entender não, perdão, ele começa a querer entender do que de verdade eles estavam falando. Então ele começa a se envergonhar de quem ele foi. Ele começa a questionar como ele era, ele começa a mergulhar dentro de si. E tem uma cena que é bonita, né? Quando ele vai chorar com a mãe dele, ele se debruça em lágrimas porque ele já estava exausto de tanta coisa, né, que ele viveu, e a mãe dele vira para ele e fala assim: Meu filho, já foi vivido, não cabe mais as lamentações. Agora cabe seguir, né? E como Cristo falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais. E ele começa a transformação íntima dele por processo de querer saber e da curiosidade, que também pode ser um processo para nós. Eu preciso ter curiosidade, entender mais a vida além daquilo que eu vivo. Para outras pessoas, a transformação íntima às vezes ocorre no momento, por exemplo, da morte de um ente querido. Outros, a transformação íntima ocorre quando essa pessoa faz uma ascensão a um estudo, quando essa pessoa consegue um emprego melhor. Às vezes o outro é quando encontra o amor da vida. Às vezes o outro é quando tem pai e mãe, que assim como a mãe de André Luiz, né, acolhe. A transformação íntima se dá no momento em que eu me respeito e não tenho mais o preconceito comigo mesmo. Se André Luiz tivesse ficado preconceituoso com ele mesmo, estava no umbral até hoje, né? Lamentando-se daquilo que ele não fez. E os afetos verdadeiros. Isso aí é evangelho segundo o Espiritismo, é evangelho do Cristo, né? Somente unem-se as pessoas que conseguem sentir umas pelas outras algo que seja verdadeiro. Qual é a mensagem que André Luiz nos coloca aqui, então? Às vezes nós nos aturamos, às vezes nós nos aceitamos porque somos companheiros de jornada. Às vezes nós nos queremos bem, mas a gente não consegue, eu vou usar um termo assim, sermos maternal um com os outros. A gente não perdoa o erro do outro. O nosso dedo, nossa língua, né, a nossa verdade chega lá. Então, André Luiz, ele nos deixa uma lição nesse livro. Ele foi perdoado, ele foi compreendido, ele foi aceito como ele era. Um homem soberbo, um homem que não respeitava as mulheres, um homem que não respeitava os pobres, um homem que se preocupava muito com a própria vaidade. Não tem um trecho do livro em que a gente escute, ou leia, perdão, isso sendo colocado assim. Ao longo do livro isso vai sendo diluído, porque foi assim que aconteceu com ele. Ao longo do tempo, ele foi entendendo que ele era essa pessoa sem ninguém apontar o dedo para ele. Então, que a gente possa também, né, aprender no livro Nosso Lar, essa lição, que se estamos juntos aqui, todos nós, não tem um melhor do que o outro, não. Tem gente querendo ser feliz, tem gente triste, tem gente que já aprendeu, tem gente querendo aprender, né? Mas todos nós estamos, não no nosso lar, mas na nossa terra, né? E que a gente possa, então, usufruir de tudo que André Luiz nos colocou, não para nos prepararmos apenas para a morte. Ele está contando para a gente assim: não acho que aqui vai ser diferente do que vocês vivam aí, mas aqui nós temos um corpo que filtra. Aqui, no mundo espiritual, nós teremos as verdades que nos chegam. Então, para a gente fechar, que nosso horário aí já se deu, eu queria deixar aqui, né, um trechinho da fala do André Luiz para a gente. Uma existência é um ato,
Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, olha aí, uma experiência. Um triunfo, apenas uma aquisição. E olha que ele fracassou, foi aí, né? Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências? Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? Quantas mortes necessitamos ainda? Obrigado pela paciência de cada um de vocês. Falei, falei, falei. Muito bem. Vamos passar então à segunda parte do nosso estudo com a Dirce. Vou passar a palavra para o pessoal, fazer as perguntas que precisam ser feitas. João, você quer tirar alguma dúvida? Você sempre gosta de perguntar alguma coisa? Não, tirar Vamos procurar dúvida ser não. objetivo. Só um minutinho, João. Vamos procurar, por favor, ser objetivo Dúvida nas não, né? nossas perguntas. É muito gostoso ver, né, ver a Disso falar assim, né, resumir o livro todo assim de uma maneira tão linda, e a gente ali se encontrando com aquilo tudo, fazendo as reflexões parte a parte, ela colocando, eu aqui me colocando, me refletindo em todas as situações. Hoje mesmo me decorreu uma, né, que eu deixei escapar, como eu errei, como eu vacilei, rapaz. E a gente, né, vai nessa. Mas eu tive ainda assim de reconhecer, né? A Kátia me alertou, me deu um toque, né? Essa coisa da família, da gente estar querendo e não saber o momento correto, o momento exato de fazer a coisa, e a gente peca, a gente erra, e a gente vê que não está pronto, né? Não está pronto ainda de dar o perdão, de dar o braço, né? A gente não está pronto. Eu estou falando do meu filho, para ser mais claro. Mas é a vida, Dix, é a vida. Eu gostei demais, né? Vou inclusive ler o livro de novo, hein? Muito bom, obrigado. Muito bom. Eu li novamente e eu falei, nossa, quando eu li a primeira vez eu não tinha essa compreensão, né? É muito legal esse resumo, foi show de Eu, bola. eu só tenho que agradecer disso. Foi muito boa a palestra. Eu vou ler o livro. Que eu confesso, não li o livro, só vi o filme. Vi o filme 2 vezes. Agora eu vou pegar o livro para ler direitinho. Kátia, o filme tem detalhes que foram enxertados, não estão no livro, tá? Já tá Como, por certo. exemplo, aquela senhorinha que rezava, era só ela, tal. Isso não existe no livro, não. Ah, tá bom. Obrigada, Dirce. Bom. Marisa, quer perguntar alguma coisa? Disse, vamos explorar ela. Não, como disse o João, também vou ler o livro de novo, já li há muito tempo. Não, a Dirce, como sempre, só trouxe ensinamentos, né? Que eu possa colocar um pouquinho desses ensinamentos em prática. Mas foi ótimo, como sempre. Dirce não deixa nada a desejar. Obrigado, Marisa. Vamos lá, seguindo a ordem como vocês aparecem aqui no vídeo para mim, no laptop para mim. Marielza, você quer fazer alguma pergunta? Tem que ligar o microfone. Tá. Tá me ouvindo? Estamos? Então, Não, pergunta não, e eu acho que todo mundo vai dizer a mesma coisa, né? Eu vou ler o livro com outros olhos. Igual o Acho melhor Pequeno... a gente fazer um estudo agora para o nosso lar. A gente lê o Pequeno Príncipe com 15 anos e tem uma interpretação. Depois lê com 51, tem outra, que a gente amadurece. E hoje a Dirce me fez amadurecer muita coisa sobre o nosso lar. É um livro até que eu gosto de ler, já li várias vezes, mas hoje vou ler uma nova visão. Ela sempre endossa as palavras de Marisa. Nunca deixa a desejar. Deus te abençoe, Dirce. obrigada. Cecília quer Inclusive, fazer alguma... Mariasa, tem. Oi, desculpa, Mary. Desculpe. Não, tem algumas situações do filme, até que a Kátia falou, que a licença do diretor do filme, né, ele enxertou. Aquela situação da moça que ela era a única que rezava por ele, e tal. Aquilo era para mostrar o quanto que André Luiz não se importava. André Luiz, ou, né, Carlos Chagas, no caso, não se importava muito com as pessoas. Era isso que ele queria colocar. Mas a cena que está no livro, ela é muito mais forte,
porque, na verdade, é uma pessoa que perdoa ele por um erro que ele cometeu, e ele encontra com essa pessoa no mundo espiritual, e essa pessoa perdoa ele. Duas pessoas. Uma, a pessoa não sabia que era ele, continuou não sabendo, mas ele toma uma atitude muito interessante em relação a ela, que foi a moça que ele abusou. Então, ele pede que ela possa viver com ele na casa, né, lá no mundo espiritual, porque ele foi totalmente desrespeitoso com ela. Ela se tornou praticamente prostituta por conta dele. E o outro, o pai, tomou tudo e ele incentivou o pai. Não, se ele está te devendo, você tem que ir lá e tirar mesmo dele, tá? Eles que não precisavam de dinheiro. Então, o diretor ele utilizou de uma cena para mostrar a frieza que ele tinha diante dos fatos. Uma outra cena do filme também que eu senti assim, um impacto muito grande é quando ele volta, né, disso. Ele achava Uhum, que só ele fazia a família dele feliz, né? Porque era exato. um homem passado, era um homem que era reconhecido mundialmente naquela época, né? E que jamais a família dele substituiria ele com amor e carinho como substituiu. E ele leva um choque tão grande que ele volta para o umbral, né? Que é um choque de emoções no filme que eu estou falando. Isso, não, essa cena tem, né? Quando ele volta, e aí o processo, a reforma íntima dele é através do trabalho, em que ele Exatamente. precisa ajudar, ele não é médico, ele não conhecia, né? Então você vai Uhum. ajudar agora. Cecília, quer perguntar algo? Não, não, só comentar mesmo que a Dias faz uma análise do livro que não está presa só ao que o livro diz. A gente às vezes fica muito ali no fato, por isso está todo mundo falando que quer reler o livro. Acho que ela fez uma análise que nos leva a outros pensamentos, outras possibilidades de análise, de reflexão. Achei muito interessante, muito Muito bem. bacana. Regina, quer? Vamos explorar disso. Quer, Regina? Não, Quer Meli, perguntar? obrigada. Mas tá, eu vou reler o livro também com outros olhos. Vamos pedir É, Já comecei. vamos Belinho, não dá pedir a para Dias esquecer, para dar não. um estudo do nosso lar. vamos lá, vamos Verdade, continuar Mari. então. Não. Felipe, você quer perguntar alguma coisa disso? Não? Marli, quer perguntar alguma coisa? Não, faço as minhas palavras de Marielza e agradeço a Dirce a noite de hoje. Foi muito produtivo. Muito obrigada. Lucas, quer perguntar alguma coisa, Lucas? Futuro Oi, colega da Dirce? Hã? eu só queria agradecer a Dice também. Eu acho que a temática do nosso lar é muito importante, até para a gente, como espírito, como espírito encarnado e como espírito desencarnado, quando a gente estiver nesse processo, a gente já entender de uma maneira mais prática como funciona, né, o nosso pós-vida, vamos dizer assim, entre aspas. Porque acho que a evolução a gente é, tem oportunidade de ter ela aqui, mas a gente também precisa trabalhar a nossa evolução lá no mundo espiritual. Então é muito importante esse reconhecimento do personagem principal da história, do André Luiz, né? E agradecer a disso também pelas palavras, por esse novo contexto que ela deu para as coisas, para a gente olhar com um olhar mais aguçado para as coisas, né, que a gente deixava passar. E é isso. Obrigado, disso. Obrigado, colega. Só uma palavrinha. Só uma palavrinha. Queria agradecer pelo belíssimo estudo que a Dice nos proporcionou, pelo fato de por ter visto o livro André Luiz por outro ângulo e por outro contexto. Obrigado, Felipe. De Muito bem. repente, ler o livro de novo também. Já que eu Exatamente. já li o livro Obrigado, Felipe. e vi o filme. Isso. Obrigado, Disso. Você falou uma coisa Obrigado pelo. interessante, Felipe. Ler o livro e ver o filme novamente, até para comparar, né, o que tem lá. Valeu, Felipe. Obrigada. Obrigado pelo estudo. Muito bom. Disse só por curiosidade, eu estava conversando ainda hoje com o Lucas, falando, Lucas, você ao fazer a faculdade de psicologia, vou dar um Uhum. toque em você.
Faça uma pós-graduação em terapia de vida passada, você vai ajudar tanta gente fazendo isso, que é tão importante. E Isso, eu né? coloco algumas coisas para ele refletir. Só por curiosidade, vou passar a palavra para a tia Cris. Tia Cris, quer falar? Claro, sempre. Que bom tê-la aqui conosco. Primeiro é agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, ver um monte de gente que eu amo, ver Marisa, ver você, ver Felipe, ver Regina, ver Dirce, Marielza, João, todo mundo, tudo gente que eu Ama amo todo muito, mundo. amo todo mundo. E segundo, queria fazer um comentário. Nosso Lar é um livro muito carro-chefe na doutrina espírita. Eu conheço muitas pessoas que se tornaram espíritas Congelou. Congelou. Acho que o carro embiçou, tia Cris. Acabou a gasolina. Não estamos te ouvindo, tia Cris, congelou. Eu vou passar adiante, depois voltamos na tia Cris. Desliga a sua câmera, Cris, às vezes ajuda. Tia Cris, você está ouvindo a gente? Oi? É que congelou a tua imagem e nós não estamos ouvindo você. Ah, tá. Deixa eu tentar então de novo. Vamos lá. Então, não sei até onde vocês me ouviram, mas eu estava falando que o livro, né, O Nosso Lar, ele é um carro-chefe na doutrina espírita, porque eu conheço muita gente que se tornou espírita por causa do livro Nosso Lar. Ninguém leu Kardec, ninguém conhece nada de doutrina espírita, mas foi para a doutrina espírita por conta do Nosso Lar. E aí, o Nosso Lar fala de um assunto que muitas religiões não falam, não tratam do assunto, que é a vida depois daqui, né? Porque muitas religiões dizem que a vida é uma só, e que a vida acaba, e que não tem mais jeito, e que já era, né? Aquelas coisas todas. E Nosso Lar ensina às pessoas que não é nada disso, que lá vai ser conforme aqui, né? Lá é uma continuação do que seria aqui. Então, consola muitas pessoas, né, no luto, né, consola nessa coisa de pensar, ué, mas morreu e acabou e era só isso mesmo, né? E esclarece muitas coisas, né? Então, acho bacana esse apanhado que a Dirce fez, né, que ela compilou o livro de uma forma, assim, quase que mágica, hein, Dirce? Muito amparo espiritual para conseguir fazer isso, né? Culpa disso é Velhinho, que fez eu ver o livro de novo. Muito amparo, porque para fazer né, um resumo assim tão sucinto, só você. E é muito interessante ter esse olhar, né, sobre como foi essa vida dele, né, de André Luiz lá, depois daqui, até para a gente pensar como é que vai ser a nossa, né? A grande reflexão acho que é essa, né? E eu, como é que vai ser quando eu chegar lá, para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, os meus valores, né? O que é que eu plantei, o que é que eu vou colher, como é que vai ser, né? Para seguir adiante no nosso progresso, na nossa evolução. Só agradeço. Saudade. Maria José também é psicóloga, também colega aí da Dirce. Que tá aí. Ei, Maria José, queres falar, mulher? Eu tô por aqui, gente. Saudade de todos. Eu não pude assistir a palestra assim como eu gostaria, porque chegaram algumas pessoas aqui, mas nos intervalos deu para assistir Dirce, né? E Dirce é sempre brilhante nas colocações dela. Eu gosto muito do Nosso Lar, porque realmente essa trajetória do André Luiz nos leva muito a gente a refletir sobre a nossa própria existência, né? Essa ideia de que a gente realmente responde por tudo aquilo que a gente planta, né? Enquanto seres existentes, né? Que a gente vai lá para o mundo espiritual e realmente a gente tem que dar conta de várias coisas. Não adianta a gente achar que vai ter privilégios por conta de determinadas coisas
que a gente conquista aqui. A gente, antes de tudo, a gente precisa saber viver, respeitar nossos semelhantes e procurar um caminho evolutivo decente, né? Procurar ter esses valores morais fortalecidos cada vez mais para que a gente possa demonstrar o quanto a gente segue a lei de Deus. Foi maravilhoso disso. Infelizmente, eu não sei se vai estar gravado, que eu vou assistir depois novamente. Eu, infelizmente, tive que interromper, mas eu faço questão de assistir porque eu gosto muito da sua exposição. Eu acho que você se expressa maravilhosamente bem. Você é 10. Tá bom? Muito Saudade de obrigada. você, saudade de você, Zezé. Também vem me visitar. Vou Eu não sim, estou tão longe, não. Vem me visitar, tá bom? vou sim, com certeza. Tá bom, Sandra, obrigada a todos. Beijo. Sandra, quer fazer alguma colocação, Sandra? Não tá mais, eu acho. Sandra não deve estar ouvindo. Vamos lá. Maria Ivanise, que saudade de você, mulher. Tá ouvindo, Ivanise? Estou ouvindo vocês, Você tá? ouviu, Também você ouviu a Dirce? ouvi, sim, ouvi a Dirce, Hum. sim. Quer fazer alguma E pergunta, minha filha? não, eu quero agradecer a Dirce. Eu sei que todo mundo já disse, mas eu passaria horas e horas ouvindo a Dirce. Ela fala com uma clareza tão grande que eu já li o livro, né? Mas esses detalhes, é como se a minha visão para o livro fosse outra agora, né? Eu, quando li O Nosso Lar, foi num momento muito difícil da minha vida, mas foi muito importante para a minha vida. Eu não era espírita, minha filha havia desencarnado, eu havia acabado de assistir uma palestra da Maíse, né, lá em Brasília, e explicando por que crianças tão pequenas desencarnavam. E eu não entendia por quê, e a partir daquele dia eu entendi. E aí fui ler o livro o Nosso Lar, e para mim foi maravilhoso descobrir que além dessa vida material que nós temos, existia uma vida espiritual. E esse livro me ajudou ao longo de toda a minha vida, né? E eu sou muito grata a você por me trazer essas recordações que são importantes para a minha vida, né? Vi o filme também, mas o filme foi bom, mas não tão bom quando a gente já lê o livro antes, né, para Isso. fazer as comparações e os paralelos. Quero te agradecer, Dirce, por essa palestra e por todas as outras que já ouvi você dando para uma plateia nas quais eu estava presente. Você é maravilhosa, tá? Eu sou muito Obrigada. grata. Obrigada, Ivanildo. Bem, dei a palavra a todos, né? E disse tocou num ponto muito importante que eu acho da maior importância e tão difícil que é aprender a perdoar aquele que está ao nosso lado, né? Nós queremos tanto que sermos perdoados nos equívocos que cometemos, estamos nesse planeta de prova, de expiação, cometemos tantos equívocos e queremos sempre ser perdoados, mas temos uma dificuldade de perdoar os outros. E você tocou nesse, esse tópico aí, no quanto o André Luiz, eh, tantos equívocos ele cometeu, como todos nós cometemos equívocos também, e, no entanto, ele aprendeu a importância do perdão e a humildade, né? Finalmente, a humildade de saber que não sabemos nada, que estamos aqui para aprender, para evoluir. Nós temos, disse, não sei se você sabe, nós temos cerca de 14 pessoas num grupo de estudo há mais de 10 anos, esse grupo de estudo, né, que é o estudo do Pentateuco Espírita. Nós já estudamos, nós não lemos. Nós estudamos e debatemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, e estamos, Céu e Inferno, e agora estamos terminando a Gênese. Depois de 10 Uhum. anos, estamos terminando o Pentateuco. Estamos no final da Gênese. E somos mais ou menos 14 pessoas que frequentamos esse grupo de estudo, que a maioria, boa parte está aqui no presente. Que legal. Pois é, é difícil manter unido
cerca de 14 pessoas durante tanto tempo, né? Mas Uhum. tem mais de 10 anos isso. E se a gente faz esse estudo de janeiro, e sempre temos convidado você, porque sabemos que você sempre, de uma forma ou de outra, você vai brilhantar esse estudo. Então, o que nós temos que fazer é agradecer, como todos já fizeram, agradecer a bela explanação que você fez, conseguir fazer um resumo, entre aspas, desse livro que todo mundo leu e que pretende ler outra vez. Ficam aqui meus agradecimentos a você, né? E vou pedir que você faça a nossa prece final, por favor. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Eu gosto de estar aqui em janeiro, acho que eu estou começando a me acostumar que em janeiro estaremos aqui. A colônia Nosso Lar, ela foi fundada por portugueses no século XVI ou XVII, se não me falha a memória, e ela está localizada aqui sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. Por que que eu falo isso, né? Porque um dos ensinamentos que André Luiz nos traz é de que nós vamos ser reunidos lá também por famílias que muito se querem bem, pessoas que muito se querem bem. Então, eu estou com uma sensação aqui, né, de que nós estamos fazendo uma representação do que seja uma família em nosso lar. Vocês são juntos há 10 anos. Eu devo estar aí com vocês nesses estudos há uns 4, né? Então, eu sou o André Luiz, não, eu sou aquela que chegou depois e vocês me aceitaram aqui, tá? Que a Ô, gente vai Dirce, conseguir Dirce, junto, né? você tá dizendo que eu vou me encontrar com a Marisa no plano espiritual, Dirce? Ó, tem jeito não. Meu Deus do céu! Não Estaremos sei todos quem no vai plano. sofrer mais, né? Não sei quem vai sofrer mais, é eu aí. Tem jeito não, tem jeito não. Minha gente, então vamos, né? Nessa alegria, nessa tranquilidade, unindo nossos corações em agradecimento a Deus, acima de tudo, nosso Criador, que permitiu que nessa reencarnação, aqui nós nos reencontrássemos para dar continuidade à nossa história. Então, Pai, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas vontades, desejos e certezas de sermos e querermos sermos melhores hoje do que já fomos em qualquer outra reencarnação. Abençoe a nossa busca. Que o Mestre Jesus nos guie por todos os caminhos que formos, que o seu Evangelho seja vivo em nossas ações e nossas atitudes, que nós possamos levar a sua palavra certa através das nossas atitudes, mais do que fala, que o Evangelho do Cristo seja representado por tudo de bom que fizermos. E a espiritualidade que cuida de cada um de nós, que a cada janeiro nos une aqui ou em outros momentos. Meus irmãos, gratidão por tanta compreensão, por abençoar nossa fala, por abençoar a nossa disposição, por abençoar a nossa busca. Mas é na felicidade desse momento, é na felicidade de estar entre amigos que nesse momento nós nos afastamos, dando por encerrado esse encontro que aqui ocorreu na noite de hoje. Pois, acima de tudo, foi em nome de Deus. Graças a Deus. Beijo, minha gente. Beijo. Obrigada, Beijo, Marli. Obrigada, Dirce. Marisa. Tchau, Felipe. Tchau, Marielle. Tchau, Marli. Tchau, Tchau, boa tchau. noite, Tchau. Saúde gente. para todos. Boa Boa noite. noite. Kátia tirou a foto, Kátia? Vou dar Tira uma. foto. E está gravado, tá, Maria José? Está gravado a palestra. Depois a gente manda para o Melim, manda para a Dirce aí, se ela autorizar a liberação, aí ela, com ela que autoriza, ela e o Já Melim. está autorizado, João. Já está Ah, autorizado. tá Ó. bom. Então é só Tá passar bom? para o Melim e botar no grupo. Está gravada as palestras. Beijo, Bom, beijo, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Boa Beijinho, noite, boa gente. Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. noite, boa noite. gente. Boa noite. Até na próxima. Até Até a a próxima. próxima. Ai, tá aqui. Agora que eu achei o coração, agora que terminou, que eu achei o coração. Agora que eu abri a Agora tela. que você apareceu. Beijo. Um beijo, gente. Tem Eu não Tchau. tenho suspense. celular para isso, não. Tchau. Boa Tem noite. suspense. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa Fiquem noite. com Tchau. Deus. Ó, beijos. Vanisa, tô com saudade. Eu também, gente. A gente Oi, vai se Vanessa, seu vendo. livro, seu livro está lá no Apareceu? seu. Apareceu, Eu já Vanisa? peguei o livro, Ah, Marisa. pegou. Eu já peguei, tá? Pode, Ah, então esse que tá. você guardou para mim já pode passar adiante. Eu peguei. Quando entregaram ela outro ano. Tchau, É, gente. mas eu Até lá, peguei, gente. tá bom?
Beijinhos. Beijo, Oi, Tchau, beijo. João. Edith. Oi, Por que você Cássio. ficou oculta, Ivanilza? Hã? Por que Tchau. você ficou oculta a reunião toda? Porque eu achei que se eu apertasse aqui na câmera, ia voltar, que tinha assim, iniciar o vídeo. Eu falei, mas o vídeo já está iniciado. Eu não Ah, abri a É, câmera. ok. iniciar a Tchau, apresentação. Tchau, gente. A gente. semana que Vamos vem, encerrar Maninha, hein? aqui.